Pronto. Então, boa noite a todas, todos que estão aqui, que aceitaram esse convite do Grupo de Pesquisa Ciências Sociais e Educação, que é um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, né? E quando nós pensamos essa atividade, como foi em várias mensagens que a gente foi mandando, né, para graduação e para pós-graduação, era uma tentativa, um exercício de articulação, de troca entre os estudantes da pós-graduação que estudam temas correlatos, próximos, afins aos temas que os estudantes da graduação estão querendo pesquisar em suas monografias, ou estão lidando dentro dos projetos que estão envolvidos, né? Ou que estão elaborando pré-projetos de monografia, e com o objetivo de fortalecer essa articulação. A gente sempre entende, né, que é tudo uma coisa só, essa construção da ciência, né? Começa na graduação, avança pela pós, os procedimentos podem ir ficando mais rigorosos, né, conforme a gente vai avançando nas etapas, mas o método científico vale para todas as etapas, né? A gente está aí para produzir conhecimentos válidos, de qualidade, sobre os fenômenos sociais que a gente se interessa, né? O grupo de pesquisa, ele se reúne muito frequentemente para tratar das pesquisas da pós-graduação. E a gente quer começar a envolver os estudantes de graduação em dinâmicas, né, que permitam, desde muito cedo, a troca com os professores, com os colegas, com os estudantes da pós, para que as pesquisas não saiam também tão assustadas, né? Às vezes chega no último semestre, tem que entregar uma monografia e não fez aquele levantamento que queria ter feito, ou não discutiu o autor que gostaria de ter discutido. E também ter tempo para a gente voltar a ter aquele ritual bacana, que é a defesa da monografia, né? Com a presença da banca, com os comentários, com a família presente. É tão bom quando os nossos parentes podem assistir e ver o resultado de uma jornada de trabalho. Então, quanto mais cedo a gente começa a fazer isso, a se preparar para esse momento, melhor resultado a gente tem. Então, a gente está aqui tentando acertar, pelo menos na nossa área de conhecimento, esse ritmo com vocês, da graduação e da pós, né? Então, e eu queria só passar esses slides aqui para fazer uma propaganda do que o GP Ciências Sociais e Educação reservou para todos nós nesse semestre, né? Primeiro é a continuação do evento, semana que vem, já com outra temática, com a apresentação de outro laboratório de pesquisa que é vinculado ao GP, ligado ao ensino de sociologia. O de hoje o professor Eduardo vai apresentar, né? E discussão sobre questões, temas emergentes, digamos assim, né, no nosso campo, a discussão de gênero na educação, a discussão de abordagens decoloniais, seja na pesquisa sociológica, seja nas formas de ensinar sociologia. E na outra semana, dia 24, a gente vai tratar mais de política pública, né, e de atores sociais no campo educativo, né, a reforma curricular do novo ensino médio, a entrada de disciplinas estranhas a nós, cientistas sociais, no currículo, o tal projeto de vida que começou a ser um desafio para a licenciatura em ciências sociais também, ou não, né? A gente não sabe que rumo ainda vai ter essa reforma. E a discussão dos atores empresariais no campo educacional, a emergência desses atores. Então, a gente tem essa continuidade, né, nas 2 próximas semanas, esperamos ver todos e todas, e em agosto, abrindo o segundo semestre, nós vamos ter o segundo seminário Ciências Sociais. O primeiro foi em 2019, a intenção era que fosse de 2 em 2 anos, mas veio pandemia, agora a gente está acertando o passo. Então, ele vai acontecer nos dias 7, 8, 9 de agosto de 24, na UERJ. Foi um encanto para os estudantes de graduação participar do primeiro, se sentiram em um congressão,
Chickenpox, eles diziam isso, né? Porque a gente conseguiu trazer gente de muitos estados, a gente conseguiu ouvir muitos sotaques, a gente conseguiu passar um tempo diferente dentro da UERJ, e é isso que a gente espera que aconteça nesse evento também, tá? Então fica aqui a propaganda, termino a minha fala para não tomar o tempo precioso de quem vai apresentar hoje, tá bom? Entrego a palavra para o Eduardo. Você passa a palavra para mim, Raquel, e eu vou passar a palavra para o Paulo. Desculpa. Dada a lombalgia, acho que vamos liberar o Paulo logo. Isso. Eu tô numa semana, tô umas 2 semanas aí de... Uma semana eu fico sem voz, outra semana eu tenho uma lombalgia, eu tô precisando benzer. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para abrir essa iniciativa, esse seminário, né? Bom, dizer por quê, né? Para os que não sabem, eu sou o novo coordenador do curso de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, né? Então, a gente está assumindo uma gestão nova, com a professora Mayra Couve-Sussai como diretor, o professor Ronaldo como vice-diretor, e eu na coordenação de graduação, e a professora Maria Raquel na coordenação de extensão, né? Então é um quarteto novo aí que está à frente do Instituto, e eu queria, em primeiro lugar, eu queria saudar a iniciativa, né? Acho que a gente tem todos esses... a gente tem sido insistentemente instado a integrar graduação, pós-graduação e extensão, que são as 3 vocações por excelência da universidade, né? E a curricularização da extensão, quer dizer, tudo isso. O fato de que a graduação é um elemento de avaliação da pós, né? Muita gente não faz isso, mas não sabe disso, mas a interação entre graduação e pós-graduação é um dos elementos que conta na avaliação quadrienal. Então, acho que tornar isso um objeto de uma iniciativa é fundamental, né? E também eu acho que munir a gente na direção do Instituto, na coordenação do curso, de informações, de elementos para tornar a gestão da coordenação mais eficiente, mais bem informada. A gente tem uma escassez, né? Por incrível que pareça, né? Na era da informação, dizer isso pode ser muito surpreendente, mas quando eu assumi a coordenação, uma das coisas que mais me surpreendeu é saber que a gente tem uma escassez de informações muito grande, né? A gente tem pouco controle sobre, por exemplo, as orientações, essas informações estão dispersas, quem orienta quem, quantos orientadores um aluno já teve, quantas disciplinas o aluno de monografia o aluno falta para defender, o próprio trajetória do aluno na graduação, não é? Quais são os percalços que ele está passando, enfim, como ele vê a possibilidade de integralização do currículo a tempo de se formar dentro do limite que a universidade oferece. Então, eu acho que tem informações vindo. E a Raquel, né, desde que eu estou na UERJ, né, não é tanto tempo assim, mas enfim, eu já tive algumas conversas com a Raquel sobre isso, né? A gente, inclusive, teve uma iniciativa com relação à mudança do formato das disciplinas, né, de tempos, 4 tempos, 2 tempos. Então, a gente tem conversado sobre tentativas de tornar a gestão do Instituto mais informada sobre expectativas, dificuldades dos alunos, né? Então, eu acho que para além do aspecto propriamente acadêmico, do ponto de vista da gestão do Instituto, as informações que vocês conseguirem trazer e produzir para a gente vão ser muito úteis, né? Então, nesse sentido, eu não só saúdo a iniciativa, como agradeço também. Mais uma vez, lamento, eu tinha me programado para ficar até o final, mas fui parar no hospital segunda-feira com essa lombalgia, que é uma coisa que eu não tinha há 8 anos, né? Que é causada pela hérnia, enfim, coisas de velhice precoce produzida por alguém que resolve fazer uma tese de doutorado sentado numa cadeira não adequada, né? Então, recomendo todo mundo investir numa boa cadeira, senão isso pode acontecer com vocês também. Tá bom, gente? Muito obrigado e bom seminário para todos. Lamento mais uma vez ter que sair, mas velho é assim, velho tem dessas coisas. Bem-vindo à coordenação Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Raquel. Boa gestão, Paula. A gente precisa tá mesmo ótimo, gente. Bom, e precisando da coordenação também, estamos à disposição, tá bom? Raquel tem o meu contato para quem precisar. Um abraço. Um abraço. Bem, boa noite. Estão ouvindo?
Ok, então damos início à primeira mesa da jornada de graduação do Grupo de Pesquisa Ciências Sociais e Educação, né? Vamos organizar essa mesa de hoje com 3 apresentações, né? Uma vai ser a minha sobre o Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas, o LabCisa. Eu vou procurar ser bem conciso, né, nessa apresentação, para a gente não tomar muito tempo do debate, certo? As outras 2 apresentações vão ser da Vanessa da Costa, aí a Vanessa, né, a Vanessa Moraes, sobre o aluno trabalhador, paradoxo entre o estudo e o trabalho simultâneo. Né? É sua monografia, não é isso, Vanessa? Uhum. O trabalho foi veiculado pela Raquel, passou para a gente essa semana, não foi, Raquel? Eu dei uma olhada muito rápida, confesso, mas achei bem interessante, então a gente conversa depois com mais calma sobre o assunto. Né? E os debatedores vão ser a Joana Macedo. Oi, Joana, boa noite. E a Mariana Siracusa. Oi, Mari, como é que tá? E o trabalho também será o trabalho da Ana Caroline Gomes, que é um projeto, na verdade, chamado Trajetória Acadêmica dos Alunos de Ciências Sociais da UERJ. Então, os debatedores serão eu e o José Amaral. O José está aí? Tudo bem? Então, nós faremos essa primeira apresentação espero que seja algo menor do que 20 minutos para mim, uns 15 talvez. Vou tentar ser mais conciso, como eu disse. E tanto a Vanessa quanto a Ana Caroline Gomes vão ter 20 minutos aí para apresentar, né, o que quiserem. E aí eu estou reservando para os debatedores, né, Joana, Mariana, José e eu, 10, 15 minutos, né? A gente pode passar um pouco, porque a gente tem essa flexibilidade, mas 15 minutos para comentar os trabalhos. E aí nós abrimos posteriormente para quem quiser comentar e fazer alguma pergunta para os debatedores ou para qualquer outra pessoa, né? Para abrirmos a discussão, certo? Acho interessante que são todos trabalhos vinculados a estudantes universitários do nosso curso, né, de Ciências Sociais. Então, a gente tem uma discussão muito ampla. Eu acho que tem essa perspectiva, como o próprio Paulo nos informou, é uma perspectiva de não apenas acadêmica, como de proporcionar certas informações, né, para a gestão do Instituto. A gente sabe que, como tantas outras burocracias, né, carece de dados e de evidências sistematicamente observáveis para tocar suas atividades. Né? Então, acho que é uma interlocução interessante, se a gente puder, na medida do possível, né, e das nossas capacidades, prover um instituto, né, o Paulo, ajudar a Mari e quem quer que seja, né, com informações sobre o que está acontecendo no nosso curso. Né? Acho que todo mundo ganha com isso. Tá? Vou falar, então, um pouco sobre o Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas. Né? É um laboratório que surge de 2 diagnósticos, na verdade. Né? Bem lá no começo, desde a época que eu era estudante de graduação, digamos assim, né? Sobre eu vou usar um conceito que eu não gosto muito, que é o de empregabilidade, mas da falta de empregabilidade dos nossos estudantes, né, no curso, e muitas vezes a falta de preocupação com essa empregabilidade, com essa inserção profissional no começo do curso, e o que vai se tornando, né, uma preocupação mais real e mais constante à medida que o curso vai avançando e você vai progredindo no curso. Né? Então, me lembro muito claramente, lá no começo, né, não vou dizer quando eu fiz graduação, mas já tem bastante tempo, mas lá nesse comecinho da graduação, eu sou técnico em edificações, então eu já vim empregado, né, já trabalhava, então quando eu entro no curso e deixo tudo para trás, né, a família meio que dá uma surtada, né, vai para sociólogo, o que é isso? Tipo, e aí, uma das questões que eu me colocava é como é que eu vou trabalhar depois com essa formação. Né? E pasmem, né? No ano passado teve SBS e um dos fóruns discutia a profissionalização. Né? E um fórum sobre profissionalização estava lotado de pessoas de pós-graduação e graduação, inclusive, com os mesmos questionamentos que eu tinha lá na minha graduação. Né? Então, eu vou fazer 10 anos de término de doutorado. Pensem aí o tempo, né, que essas questões já não estão aí pululando e ocorrendo na cabeça
dos nossos estudantes, né? Isso talvez tenha mudado um pouco, né? Com duas mudanças institucionais que a UERJ passou, né? Que são o sistema de cotas, né? E a sociologia no ensino médio, né? Que para quem vive muito de perto, né, a vida do instituto, digamos assim, e convive com as pessoas, percebe que os alunos mudaram um pouco. Talvez o Mosca, que está aí, que também tenha sido nosso aluno da graduação, que foi nosso aluno também há bastante tempo, estava no instituto, tenha percebido também essa mudança de padrão. Muitas vezes os nossos estudantes, nessa época onde que eu ingressei, eram pessoas que já tinham uma faculdade, estavam fazendo uma segunda faculdade, né? Eram pessoas que estavam entrando para fazer esse curso sem muita perspectiva profissional, né? Porque queriam agregar essas competências, esses conhecimentos ao currículo, né? Eu percebo hoje, né, que os nossos alunos, quando entram, eles estão muito mais preocupados, né, com o que vão fazer depois com esse conhecimento do que naquela época, né? Pensando assim, por alto, né, esse é um diagnóstico bem ensaístico, intuitivo, quase que de acordo com experiências e trocas, né, que eu tenho com os alunos ao longo dos anos, né? Então, não tem pesquisa aí. É simplesmente um diagnóstico, nesse caso, bastante intuitivo, né, se não ensaístico, sobre o problema, né? Mas o fato é que o perfil dos nossos estudantes mudou, né? E com isso as preocupações mudaram também. E eu não sei quão claro isso está na cabeça do nosso corpo docente, né? Eu acho que nós temos muito sangue novo aí, né? Pessoas que vêm entrando, professores novos que vêm entrando com novas perspectivas, novas visões, né? Mas eu tenho a impressão que as pessoas que foram, por exemplo, meus professores, não têm muito ainda essa percepção do que está mudando no campo e no que está mudando entre as pessoas que tentam se transformar em cientistas sociais a partir do nosso curso na UERJ, né? Então, esse é um primeiro diagnóstico, essa dificuldade de empregabilidade e de inserção profissional dos nossos estudantes, né? O outro, que também tem um pouco a ver com isso, né, passa por uma quase invisibilidade, né, ou, digamos assim, por uma ininteligibilidade do que a gente faz para o público externo, né? Ano após ano, nós passamos pelas colações de grau e os discursos são muito parecidos, né? Eu, quando entrei na faculdade, minha mãe perguntou o que é isso? Vocês vão fazer serviço social, né? As piadas são as mesmas, porque as indagações são as mesmas, né? Então, de um modo geral, Fernando Henrique Cardoso e Betinho à parte, né, nós temos muito pouca referência sobre o que faz um sociólogo, né, que não seja ser presidente de ONG ou estar na presidência da República. Então, as pessoas não sabem o que a gente faz na prática, né? Isso tem esse teor anedótico no começo, né? Até engraçado, vira piada, né? Mas no limite também conversa com a outra ponta daquele problema da empregabilidade que a gente começava lá, né? Porque se, de modo geral, a sociedade não sabe o que a gente faz, né, por que nós esperamos que um empregador potencial pense em contratar um sociólogo? Né? De modo geral, ninguém sabe o que a gente faz e a gente é muito limitado em termos de marketing profissional de maneira geral, né? E de tradução e divulgação científica de modo geral. Né? Talvez os físicos sejam melhores do que nós, né? E os nossos objetos, os nossos temas são muito mais afeitos e muito mais abertos e muito menos árduos, né, do que aqueles que são tratados em outras ciências mais duras, que têm uma divulgação científica, uma tradução científica muito melhor do que nós. Né? Talvez agora isso esteja mudando um pouco, né, com os nossos blogs, Instagrams, com rede social, né? Isso é um campo de pesquisa interessante, né, sobre o que os sociólogos estão fazendo nas redes. Mas, na prática, ainda é uma questão para a gente, né?
quando as pessoas veem e leem, o sociólogo disse, o sociólogo falou, a nossa comunicação também, às vezes, é tão precária, e precária por não atingir o público, né? Ou é muito erudita, ou é muito técnica, ou é muito distante da realidade, ou as nossas inferências são distantes da realidade das pessoas, né? Porque são contra-intuitivas às vezes, né? Em temas que todas as pessoas dominam em tese, né? Eu falo alguma coisa sobre violência e as pessoas têm experiências reais com vitimização, com violência, com exposição a assalto e risco. Isso faz com que todo o tempo, né, nós estejamos aí sendo, de certa forma, cotejados, né, ou contrapostos pela experiência popular, né, nas áreas de educação, de violência, de trabalho, né, que são áreas muito comuns para as quais a gente produz conhecimento, né? Então, a partir desses dois diagnósticos, a gente tem essa proposta, né? Primeiro, um parênteses à parte, né? Para esses dois diagnósticos, eu e mais 4 alunos de graduação abrimos uma ONG lá na década de 2000, né? Que tinha como prerrogativa, como objetivo, na verdade, né? Estabelecer um link entre o conhecimento que era produzido na academia, né, e o conhecimento e as demandas sociais, os problemas sociais e públicos que aconteciam e as instâncias que são, de certa forma, incumbidas de tratar esses problemas públicos e sociais, né? Então, a gente tinha aí uma ONG que se chamava, se não me engano, Link Social, que vigorou durante algum tempo, né, com projetos que tinham essa possibilidade de fazer com que o conhecimento sociológico, antropológico e das ciências políticas chegasse na ponta de uma maneira palatável e pudesse ajudar subsidiando políticas públicas, projetos sociais e ONGs de uma maneira geral, né? Então, passa um pouco por isso, né? O LabCisa, já de dentro da UERJ, tem essa perspectiva de tentar informar, né, de várias formas diferentes o público externo sobre o que a gente faz. Então, nós temos 2 linhas principais. Uma é uma linha de profissionalização, né, e empregabilidade, digamos assim, né, e outra é essa linha de tradução e divulgação científica, né, e tem uma linha que é adjacente, né, muito próxima à fonte de dados e tudo mais, mas tem muito a ver também com a parte de profissionalização, que é a linha de desenvolvimento de tecnologias sociais, né, puxando assim esse histórico da link social lá atrás, né? Mas o que seria isso? Tá? Como que nós conseguimos desenvolver, e por isso também que é um laboratório de ciências sociais aplicadas, né? Preocupado, digamos assim, com a aplicação desse conhecimento produzido na academia, né? Como é que nós podemos desenvolver, a partir desse conhecimento, né? Soluções aplicadas a problemas públicos, né? E problemas não públicos também, né? Privados, de empresas e ONGs e problemas, né? Mas, de fato, como é que nós podemos promover e desenvolver, a partir dos nossos conhecimentos, soluções para outros meios que não sejam os meios acadêmicos, digamos assim, de atuação, né? Então, eu acho que, basicamente, é isso, né? Nessa linha de tradução, né? Antes de continuar um pouco a falar sobre o que o laboratório, digamos assim, faz ou deveria fazer, né, eu já vou dizer que a gente está chegando agora, estou voltando agora do pós-doutorado, né? O laboratório é um laboratório muito curtinho, muito pequeno, né? A gente tinha 2 bolsistas e um professor, tá? Que tem outras coisas tantas a serem realizadas, então a gente está ainda engateando em muitas dessas coisas, né? A minha perspectiva é que, com o tempo, eu possa agregar novos componentes e que a gente possa, de alguma forma, conseguir financiamentos para tentar fazer com que os projetos funcionem de uma maneira mais orgânica, né? Mas, nesse campo da empregabilidade, a gente tem 2 pontas. Uma é discutir, né, o que os sociólogos fazem, né, e o que os sociólogos poderiam fazer na prática. Então, tem discussões teóricas e empíricas mais amplas, como o que o sociólogo faz em termos de legislação, como é que a profissão se conforma, né? Como é que sociólogos, antropólogos e cientistas políticos conversam
né, para ampliar essa inserção profissional? O que está sendo feito a esse respeito? Né? Então, tem uma discussão mais ampla sobre isso, e tem discussões nas pontas sobre como capacitar o estudante, né, para que ele consiga competências, conhecimentos e habilidades que possam ser utilizadas, né, em outros locais. E aí, um diagnóstico é que o nosso principal, que uma dos nossos principais marcadores aí de distinção para outras profissões é a nossa capacidade de produzir pesquisa, né, e produzir conhecimento crítico, né. Isso pode ser, isso tem demanda, né, se nós conseguimos veicular, né, e mostrar para as pessoas, para as empresas, para as instituições, para os recrutadores, de uma maneira geral, que isso é possível de ser contratado, é passível de ser contratado, né? Então, existe essa ponta da capacitação e da discussão sobre onde nós poderíamos nos inserir, né, tanto com pesquisa empírica, basicamente atualmente com fontes secundárias, mas também esperamos, né, conseguir algum tipo de análise nos dados primários, quando tiver mais mão de obra, né? E, por outro lado, tem um exercício que, durante muitos anos, foi um exercício quase que individual meu, mas que esse laboratório tenta tornar mais sistemático, que é de questionar, né, nas seleções que acontecem para diversos tipos de vaga, aqui poderia haver um sociólogo, aqui poderia haver um antropólogo, aqui poderia haver um cientista político, né? Eu falo que alguma coisa pontual, individual minha, porque eu recebo muitas vagas, né, em muitos momentos, né? E sempre que eu vejo uma vaga que é possível de ser ocupada por um sociólogo, eu escrevo para a empresa ou para o RH dizendo: vocês abrem vaga para pedagogos, para psicólogos, para administradores, para engenheiros. Essa seria uma vaga que poderia ser preenchida por um sociólogo, por um antropólogo ou por um cientista político, né? Muitas vezes eu sou muito solenemente ignorado, obviamente, né? Outras vezes as pessoas respondem: tá, tudo bem, você tem alguém para indicar? Né? E daí vem a preocupação com a capacitação e com alguns tipos de formação em termos de cultura, inclusive, né, de inserção profissional, junto aos alunos. Porque muitas vezes você também tem essa porosidade para abrir a vaga, mas não tem a demanda, seja porque as pessoas não pensam que é uma possibilidade, seja porque as pessoas não querem, né? Na nossa época, né, moço, eu acho que era um pecado você dizer que queria trabalhar na iniciativa privada, né? Porque todo mundo entrava querendo fazer a revolução. Nada mais justo, sim, mas na prática a gente vai envelhecendo e vai vendo que a revolução não vai acontecer, talvez, nessa vida, né? Então você pode trabalhar para melhorar um pouco a situação das pessoas e tudo mais, e de certa forma para melhorar a sua própria situação, né, de vida dos seus familiares, pessoas mais próximas, né? E aí a inserção profissional é fundamental nesse sentido, né? E nós temos uma iniciativa que chama um banco de oportunidades, que é um banco que ainda não tem cara, né? A gente já fez um Excel, já tem um sistema diferente, mas basicamente era um grupo de bolsistas ou bolsistas selecionando vagas em redes sociais e sites, né? E separando vagas. E algumas dessas vagas eram postadas no nosso Instagram ou em nossas páginas de rede social, né? Tanto vagas específicas para sociólogos, né, antropólogos e cientistas políticos, quanto vagas dessas que nós poderíamos assumir, né? E aí existe uma outra linha de estudo, na verdade, que quais as competências que os sociólogos deveriam ter para assumir vagas como estas e essas. Porque às vezes faltam coisas, né? E faltam coisas que não são tratadas no nosso curso, mas outras poderiam ser tratadas de maneira muito fácil, muito, muito tranquila, né? Algumas alguns conteúdos de estatística, alguma coisa de gestão de projetos, né? São coisas que nós fazemos na prática, né? Mas nós não capacitamos os estudantes para tanto, né? Vou até dizer que a Raquel deu um curso ótimo de laboratório de pesquisa onde isso era aplicado, né? Onde nós tínhamos métodos 2, nós ensinávamos a fazer projeto, né? Então, existe essa possibilidade, né? Fazer projeto, e nós fazemos bons projetos,
né, é uma competência fundamental para uma série de instituições, de empresas e de cargos que podem ser assumidos, né? Então, a parte do trabalho também passa por essa preocupação, né, de formar trackings ou trilhas de aprendizado que possam ser utilizadas efetivamente para aumentar a nossa empregabilidade, né? E uma outra iniciativa, também essa está engateando, que é baseada numa iniciativa portuguesa que chama Portfólio de Sociólogos de Profissionais de Sociologia, ou alguma coisa nesse sentido, né? Que é basicamente um local onde os sociólogos escrevem e colocam seus currículos, né? E depois a iniciativa produz relatórios, né, e faz basicamente isso, propõe vagas para determinados currículos, né, e empresas e ONGs e governos procuram vagas também quando tem essas possibilidades, né? É um lugar onde currículos encontram vagas, tá? E aí a nossa proposta era fazer uma coisa muito parecida para o Rio de Janeiro ou para o Brasil, né? Um portfólio dos sociólogos brasileiros, digamos assim, né? Onde nós reuniríamos currículos de uma maneira geral e teríamos um banco de dados na prática sobre onde que os sociólogos estão fazendo, né? Pelo menos os voluntários ou os que trabalham com sociólogos, né? Com sociólogos. Nós sabemos que a identidade profissional também é uma outra questão importante aí, né? Muitos dos nossos sociólogos formados em bacharéis em ciências sociais não se consideram sociólogos, não se consideram pesquisadores, se consideram outra coisa, né? Inclusive, muitos dos que estão inseridos em empresas não se consideram sociólogos, se consideram funcionários administrativos ou qualquer outra coisa, né? No campo das tecnologias, né, sociais, a gente vem trabalhando com algumas coisas relacionadas a políticas públicas, né? Basicamente, com avaliação de políticas públicas, a gente desenvolve algumas coisas, né? Fonte de dados, LabCisa, Lave, né? E agora no grupo de educação, ou seja, avaliando políticas públicas educacionais, né? E a ideia é que a gente possa capacitar os alunos a trabalharem com isso, né? Estou voltando agora do pós-doutorado, eu estudei muito algumas dessas técnicas quantitativas e qualitativas de avaliação de políticas públicas, né? Eu gostaria de começar, seja na graduação, seja na pós, ou com cursos de curta duração, né, a promover cursos e capacitações que possam fazer com que as pessoas saibam avaliar políticas públicas e analisar dados nesse sentido, né? Uma outra perspectiva é uma perspectiva de, digamos assim, de dialogar com campos que estão crescendo muito, né? Por exemplo, como data science, né? Ciência de dados. Tá? Nós temos uma produção gigantesca de dados, né? Muita tecnologia aparecendo, né? Para a produção de dados e informações sobre diversos tipos de eventos, e nós somos muito capacitados na prática para interpretar, compreender e analisar dados e informações, né? Nos faltam algumas competências? Faltam, por exemplo, competências de programação. Mas, Eduardo, nós precisamos que todos programem? Não, nós precisamos que os sociólogos tenham basicamente alguma noção do que é isso, né? Para poder, eventualmente, em equipes multidisciplinares, solicitar encomendas, assim como nós solicitamos encomendas para estatísticos, né? Quando nós sabemos o que pedir, nós poderíamos solicitar encomendas numa equipe multidisciplinar. Eu quero ver esse dado, eu quero ver esse cruzamento, eu quero saber isso, né? Obviamente, eu acho que se você souber programação, você sai na frente, muito na frente, né? Muitas das vagas para analistas que têm saído, por exemplo, para a IPEA, para a PNUD, tem requisitado R, por exemplo, e agora mais recentemente Python, né? E a gente está dando aula de SPSS muitas vezes, né? Nos cursos de graduação e tudo mais, né? A gente está saindo atrás e ficando fora de moda, né? Estamos ficando com a palavra recentemente utilizada pelos jovens para dizer que nós estamos caducos. Não vou lembrar agora. Se vocês falam... Cringe, exatamente, José Amaral. Exatamente. Nós estamos... O SPSS é cringe, né? Serve para muita coisa, mas na prática cada vez menos instituições, quando requerem profissionais, pedem SPSS.
né? Porque tem que comprar, tem que... tudo muito, muito difícil, complicado, um pouco flexível, né? Em muitas instâncias, tá? Então, nós temos essa perspectiva de trabalhar com políticas públicas. Estamos trabalhando com laboratórios para buscar o que sociólogos estão fazendo, né, na prática. Então, estamos buscando pessoas que trabalham fora da academia para saber como são os seus campos e tudo mais, né? Existem projetos paralelos, que agora não sei se nós vamos conseguir tocar, porque nós perdemos, acho, 2 bolsas nesse semestre, sobre essas bolsas de estágio de tempo complementar, né? Parece que a demanda foi muito maior esse semestre do que nos outros semestres anteriores, né? E aí os projetos foram perdendo bolsa. Eu, como tenho 2 projetos eu acabei perdendo um dos projetos, que foi o Lab CISA, né? Então, mas uma dos projetos era um tipo de laboratório onde nós colocamos alunos de ciências sociais para pensar junto com empresas, né? E aí o laboratório desse ano seria sobre microempresas de moda, digamos assim, né? Então, como é que nós podemos trabalhar com pesquisa de opinião, pesquisa de mercado, para ajudar essas empresas a produzir melhores resultados, digamos assim, né? E nós temos também, em paralelo, esse sim é muito especializado, um serviço com computação, com o que a gente chama de modelos baseados em agentes, né? Como é que funciona isso? É um modelo de simulação social, onde você, de certa forma, simula ou emula computacionalmente uma realidade social, né, para testar ou políticas públicas ou alguns tipos de inserção, intervenção social, para produzir análises ex ante, ou seja, para prever possíveis eventos e efeitos não esperados de políticas públicas, intervenções, né? É uma coisa que foi muito, muito usada durante a pandemia por alguns laboratórios, por exemplo, na Fiocruz, né, para produzir modelos de dispersão e controlar com o isolamento social. Então, são tecnologias que podem ser usadas por nós. E por que é tão importante que os sociólogos trabalhem com isso, né? Porque são tecnologias que têm por trás uma componente teórica muito forte, né? São teorias que, como são baseadas em agentes e atores sociais, precisam de um embasamento teórico muito forte sobre como esses agentes fariam, né? Sobre quais são as hipóteses a serem testadas, né? Então, mesmo que você não domine o Python e a modelagem específica para esse tipo de coisa, né, os profissionais que trabalham com isso precisam de bons profissionais que consigam especificar teorias e parâmetros de uma maneira refinada para traduzir teorias sociológicas e possibilidades de desenho de políticas públicas para a prática, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que é um mercado grande para frente, inclusive um mercado de atuação para políticas públicas municipais, estaduais, né, uma vez que muitas vezes as políticas são formuladas de uma maneira muito intuitiva, né, e com pouco dado, digamos assim, né? Eu vou parar por aqui e queria agradecer a Raquel pela oportunidade de contar um pouco dessa experiência, né? E dizer que estou aberto para dúvidas eventuais e para parcerias também. Eu acho que, como falei, a gente está aqui quase que com o João sem braço, né, com o braço só, trabalhando agora sem bolsista. Então, eu vou buscar voluntários e parcerias, tanto com outras instituições quanto dentro da própria UERJ. Então, acho que seria uma boa para pensar alguns desses projetos que a gente também tratando aí, tá?